Olá, meus caros, vamos dar continuidade com o nosso estudo de sociedade anônima. Estávamos falando no bloco anterior dos órgãos da SA e falamos no bloco passado de Assembleia Geral e Conselho de Administração. Vamos falar agora nesse bloco, terminando a matéria então de SA. Vamos falar dos diretores, a diretoria e o Conselho Fiscal. Bom, vamos lá. Primeiro, Diretoria. Enquanto a gente falava do Conselho de Administração, que tinha que ter em mente os administradores, aqui na diretoria tem que ter em mente a palavra diretores. Bom, os deveres e responsabilidades que a gente viu no bloco passado, deveres e responsabilidades dos administradores, são iguais aqui ao dos diretores. Portanto, não precisa ser falado de novo. Os deveres de lealdade, diligência e transparência e a responsabilidade, que em regra não respondem, é aquelas situações excepcionais em que vão responder. Então basta dar uma olhada no bloco passado para saber como funciona os deveres e as responsabilidades dos diretores. Bom, requisitos, pessoal. Aqui, lembrem que na aula passada eu falei que isso cai muito de pegadinha em prova, que tentam confundir vocês. Aqui qual que é o detalhe a mais? Entra o domiciliado no Brasil. Então, enquanto para ser administrador basta ser pessoa física idônea, aqui para ser diretor aumenta esse requisito, domiciliado no Brasil. Então, não se esqueçam, atenção a esses detalhes, tá? Vou até marcar aqui porque é importante mesmo. Domiciliado no Brasil. É esse tipo de coisa que confunde, faz a diferença na hora da prova. Bom, diretor pode ser contratado ou eleito. Ó, vejam os requisitos. Não se exige aqui nos requisitos que ele seja acionista. Então, se ele não precisa ser acionista, ele pode ser um terceiro que é contratado, um funcionário, ou ele eleito pela eleito pelo Conselho de Administração. A regra, a lei fala com essas palavras, pessoal, que o diretor, os membros da diretoria vão ser eleitos pelo Conselho de Administração, ou, se inexistente, pela Assembleia Geral. Pessoal, lembram que o Conselho de Administração, que foi a matéria da nossa aula passada, não é obrigatório para todas as SAs? Em qual que ele não é obrigatório? Na SA fechada. Então, na SA fechada, por quem que vai ser eleitos diretores pela Assembleia Geral, desde que não haja, que lá é um órgão facultativo. Então, regra, Conselho de Administração que elege. Se não houver, aí sim Assembleia Geral. Quais são as funções da diretoria? As funções dos diretores. Funções de representação e execução. Por quê? Pessoal, em regra, não são os diretores que tomam as decisões. Então, as decisões vão ser tomadas ou na Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, pelos administradores. Por isso dizer que eles têm essa função de representação. Eles simplesmente eles apresentam essa decisão tomada por terceiros, seja a Assembleia Geral ou o Conselho de Administração. Qual que é a outra função? Aí sim, a função de executar. Ele não decide em regra, mas executa essas decisões que já foram tomadas pelos terceiros, seja a Assembleia Geral, seja o Conselho de Administração. Muito bem, tomada de decisões. A regra é que não toma decisões e a exceção é, se não houver o Conselho de Administração, então inexistente Conselho de Administração, que é possível na SA fechada, aí sim a diretoria vai acumular essa função de tomar as decisões que não sejam privativas da Assembleia Geral. Bom, é a mesma lógica do Conselho de Administração. E lembrem que há uma competência própria, mas que basicamente a ideia é que as decisões que não forem privativas da Assembleia Geral poderão ser tomadas pelo Conselho de Administração. Bom, se não houver Conselho de Administração, o que pode ocorrer na SA fechada, aí essa função que seria do Conselho de Administração de tomar as decisões será acumulada à diretoria. Pessoal, próximo e último órgão que estudaremos da SA, o Conselho Fiscal. Aqui, previsto nos artigos 161 e 162, ele é obrigatório, então a existência é obrigatória do Conselho Fiscal. Funcionamento. Pessoal,
Vamos lá, a gente não pode confundir existência com funcionamento. Uma coisa é existir, ele está lá, ele tem os seus membros, tem a sua composição, tem a sua competência. Toda SA tem que ter o conselho fiscal, sem exceção. O que é a peculiaridade aqui que também pode gerar confusão na hora da prova? O funcionamento. Então toda SA tem a existência do conselho fiscal obrigatório, mas não necessariamente esse conselho fiscal funciona diariamente. Então o funcionamento, imagina assim, ele está alocado ali, todo dia tem pessoas atuando, os conselheiros estão lá, ele funciona no dia a dia da empresa, ele está sempre em funcionamento. Em regra, o funcionamento não é permanente. Em regra, nas SAs sempre existe, mas ele só funciona quando convocado. Qual que é a exceção? Aqui na sociedade de economia mista, aí sim o funcionamento é permanente. Então a lei exige que a sociedade de economia mista tenha o funcionamento do conselho fiscal permanente. Entenderam? Então essa é a diferença. A existência é obrigatória para toda SA. Contudo, o funcionamento não é obrigatório, salvo para a sociedade de economia mista. E não é obrigatório, como que ela funciona então? Quando convocada. Tudo bem? Pessoal, função do conselho fiscal. Imaginem só, se o conselho é fiscal, se o conselho é de fiscalização, a função é fiscalizar. E qual é o objeto dessa atividade de fiscalização? Os contratos e os livros, que são as anotações, as movimentações da sociedade. Então, o conselho fiscal fiscaliza contratos e livros. Quem são os membros? Os membros também são eleitos pela Assembleia Geral, que é o órgão máximo de deliberação. E quais os requisitos? Pessoal, sempre chama atenção para esse ponto porque é muito cobrado. Requisitos para ser conselheiro fiscal, então membro do Conselho Fiscal. Além de pessoa física idônea, até aqui, pessoal, já era exigido dos administradores, do Conselho de Administração e dos diretores, os membros da diretoria. Bom, pessoal, aqui, para ser conselheiro fiscal, além de acrescentar o domicílio no Brasil, que aí sim passa a ser exigido também dos administradores, exige-se também dos diretores, conforme vimos na aula passada, exige-se também aqui do Conselho Fiscal formação em curso superior. Então, esse requisito surgiu agora. Ó, até aqui, vamos lá, assim vai ficar bem claro. Até aqui já era exigência para ser administrador. Até aqui era exigência para ser diretor, o domicílio no Brasil. E aí, para ser conselheiro fiscal, abarca todos esses requisitos. Bom, acho que assim ficou bem claro, né, meus caros? Ó, deveres e responsabilidades dos conselheiros fiscais também é idêntico aos direitos e deveres, aos deveres e responsabilidades, dos administradores. Então, administradores, diretores e conselheiros fiscais têm os mesmos deveres e responsabilidades, que foram objeto de estudo nosso quando vimos os administradores, o Conselho de Administração. Pessoal, valores mobiliários. Bom, aqui eu vou fazer a ideia principal é que vocês entendam a essência das debêntures. Esse nome tão complicado que a gente às vezes escuta falar e parece não fazer ideia do que está acontecendo. Tentar simplificar ao máximo para que vocês de uma vez por todas consigam ter em mente, que quebrem esse fantasma. Não é tão difícil assim. Debêntures. Bom, o que é importante saber de início? Tem a ver com valores mobiliários, que são títulos emitidos pela SA, e um desses títulos, as debêntures. Pessoal, vamos lá, tentar trazer bem para a prática as debêntures. Vamos imaginar o seguinte, que a sociedade anônima, ela está precisando de dinheiro, ela quer dinheiro, ela precisa de dinheiro para algum fim, não precisa se preocupar nem com a finalidade, que não é exigida, ela quer dinheiro. Qual que é a opção normal, a opção, o caminho mais comum? Em fazer um empréstimo de uma instituição financeira. Instituição financeira pode ser um pouco mais caro por conta das condições de juros e tudo mais. Então qual que é a forma mais simples dela conseguir esse capital? Mais simples
simples talvez não, mas menos custoso, então por isso mais interessante. Ela emite debêntures. Então o que é debêntures? A debêntures, o sistema por trás de uma debêntures, ela emprestando o dinheiro de quem quiser interesse em comprar a debênture. Então, eu, por exemplo, vamos lá, tem uma sociedade anônima que está precisando de dinheiro. Ela então vai emitir debêntures. Eu, Bruno, eu vou comprar, eu vou adquirir essa debênture. O que é isso? Eu nada mais estou fazendo do que emprestando dinheiro para a SA. Estou emprestando esse dinheiro e aí eu fico com a debênture. O que é a debênture? Ela é esse direito de crédito que eu vou ter em face da SA. Entenderam? Essa debênture, ela tem um vencimento certo, chamado pela lei de não eventual. Então ela tem que ter uma data que a SA vai me pagar. Então a SA me dá a debênture. Isso de forma muito simplificada, eu dou o dinheiro para a SA, no dia do vencimento eu pego esse crédito de volta. Então nada mais é esse sistema do que a SA precisando de dinheiro. É uma forma de um empréstimo aí, entre aspas. Tudo bem, pessoal? Então, é um direito de crédito, é um empréstimo, entre aspas, para a SA, tem o vencimento certo, que é o vencimento não eventual. Como que pode se dar esse pagamento? O mais comum é que se dê por dinheiro, mas pode ser também por ações. É um título executivo extrajudicial, por força do CPC. É necessário registro na junta comercial e autorização da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Pessoal, é isso. Eu acho que com isso a gente consegue simplificar e ter então a essência das debêntures em mente. Bom, vamos falar agora, mudando completamente de assunto, encerramos aqui então o estudo da sociedade anônima e passamos para o estudo da propriedade industrial. A propriedade industrial, vamos ver primeiro a previsão normativa. Ela é prevista na Lei 9.279 de 96, chamada de Lei da Propriedade Industrial. Pessoal, qual é o órgão responsável? É o famoso INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, ó, como já adiantando aqui, quando sempre a gente escuta falar de patente, marcas, sai nas notícias ou quebra de patente, alguma coisa nesse sentido, fala-se em INPI, que é o órgão responsável por essas decisões, por essa análise e tudo mais. Ó, é uma autarquia federal e, por ser federal, as decisões do INPI são questionadas na Justiça Federal, questão de competência. Se falar algum ato do INPI, que algum interessado quer discutir judicialmente, competência, Justiça Federal. Bom, primeiro assunto, patente. Pessoal, para dar essa visão panorâmica antes da gente entrar no detalhamento da patente. A patente é uma proteção que o Estado confere. Eu peço para o Estado uma proteção para que eu possa explorar aquilo com exclusividade, alguma invenção de certa forma, num sentido lato, uma invenção minha, eu peço para o Estado, ó, tá aqui, vou ter que preencher alguns requisitos e eu quero explorar essa minha invenção com exclusividade. Então a ideia, sim, para vocês terem em mente da patente é isso, é essa garantia, esse direito de exclusividade conferido pelo Estado quando se preenche alguns requisitos. Bom, vamos lá, patente. Quais são os requisitos? Os requisitos estão previstos nos artigos 8º, 10 a 12 e no 18, são analisados pelo INPI. Pessoal, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Bom, novidade não tem muito o que ser dito. Novidade é simplesmente a ideia de trazer algo substancialmente novo. Aquilo não existia no mundo e foi uma criação, uma invenção. Atividade inventiva. Pessoal, aqui não dá para ser, por exemplo, uma descoberta. Então, a descoberta, descobrir, afasta a atividade inventiva. Então, pode ser até que essa descoberta seja algo novo, mas não foi em decorrência de uma atividade de invenção. Então, isso que é atividade inventiva. Tanto que, no registro, um dos requisitos é apresentar 100% da fórmula. Você tem que explicar quem que é o interessado em ter a garantia dessa exclusividade, tem que apresentar a fórmula inteira para que seja construído, para que seja montado, que seja aquele objeto que foi a invenção. Portanto, pessoal, evidente que
a patente não é obrigada a ninguém. Eu patenteio se eu quiser, eu busco esse direito se eu quiser, essa garantia se eu quiser. Um exemplo clássico por não ser obrigado, um exemplo clássico que não é patenteado, a fórmula da Coca-Cola, famosa, podem pesquisar na internet por curiosidade, tem até assim um mega cofre, uma que a localização é secreta, mas é cheio de imagens, é interessante. Uma vez por curiosidade eu fui pesquisar a fórmula da Coca-Cola, o sistema de segurança montado, porque não é patenteado. Uma vez que para patentear é preciso apresentar a fórmula, a empresa pode muito bem optar por guardar ela própria. Ela vai ser então que vai garantir, ela abre mão dessa proteção do Estado para que ela garanta a proteção, o sigilo dessa fórmula. Tudo bem? E qual é a próxima? Aplicação industrial. A aplicação industrial significa que tem que ser algo concreto, um objeto, por isso que se exclui então do objeto da patente técnicas e métodos. Técnicas e métodos, esse procedimento não é algo concreto, não é a coisa em si. E é só o algo concreto que pode ser patenteado, tem que ter aplicação industrial. E além disso, tem que ser passível de produção em escala. Então é isso que significa essa aplicação industrial. Por ter que ter essa possibilidade de produção em escala, não dá, por exemplo, a obras artísticas, obras únicas, aquela obra de arte, ela não pode ser, ainda que seja concreta, ela não vai ser produzida, ela não tem aplicação industrial, por isso não pode ser objeto de patente. Bom, as observações aqui importantes, comentamos, ninguém é obrigado a patentear, um exemplo clássico é a Coca-Cola, que a fórmula é guardada em segredo. E uma outra observação importante, a gente falou que o objeto é algo concreto. Aí pode cair ser vivos, algum ser vivo pode ser objeto de patente? Pessoal, por mais curioso que seja, tem um que pode, e só um, micro-organismos transgênicos, desde que, obviamente, obedeça os 3 requisitos. Pessoal, espécies de patente, aqui tratadas no artigo 9º e no artigo 40. A patente pode ser de invenção e de modelo de utilidade. Pessoal, qual é a diferença? Em sentido amplo, ambas são invenções, ambas são algo que foi criado. Qual é a diferença? A patente de invenção é algo absolutamente novo. Então, por exemplo, lá atrás, quando foi criado o telefone, a primeira pessoa que criou o telefone seria então a patente de invenção, não existia no mercado. Enquanto que a patente do modelo de utilidade é simplesmente uma melhoria nesse algo que já existia. Então, se eu descobrir algo que mudaria muito o telefone, por exemplo, uma adaptação para deficientes auditivos, para pessoas que têm alguma dificuldade de audição. Então, essa melhoria a algo que já existe seria, então, uma patente de modelo de utilidade. Tudo bem? Qual que é a diferença aí, pessoal? Além, obviamente, de um ser algo absolutamente novo e o outro ser uma melhoria. Os prazos. E aqui, quanto aos prazos, é legal a gente prestar atenção, tem uma peculiaridade interessante. Então, prazo de exclusividade. Pessoal, para o patente de invenção, o prazo é de 20 anos contados do depósito ou o mínimo de 10 anos contados da concessão. Pessoal, parece um pouco curioso esses dados, mas vocês vão ver como na essência é muito simples. O depósito, que é o prazo, o termo inicial para a contagem do prazo dos 20 anos, é a entrada no pedido, entenderam? E a concessão é o final. Então pode ser que esse procedimento para a patente demore aí mais de 10 anos. Então se fosse contar do depósito, vamos imaginar, faço o depósito, começa esse procedimento para a patente hoje. E essa patente só é concedida, por exemplo, daqui 18 anos. Se o prazo fosse simplesmente esse de 20 anos, foi concedido. E a partir dali que eu vou conseguir fazer valer o meu direito de exclusividade. Então eu só teria proteção por mais 2 anos, entendem? Então qual que é a garantia que a lei traz? 20 anos a partir do depósito ou no mínimo 10 anos a partir da concessão. Então se lá na frente for concedido, demorar muito, vai ter pelo menos esses 10 anos a partir da concessão. Aqui no modelo de utilidade a lógica é a mesma, só muda o prazo, que é de 15 anos do depósito ou 7 anos da concessão. O que acontece quando termina o prazo? Pessoal, quando termina o prazo da patente, cai em domínio público. Bom, titular da patente, previsto aqui nos artigos 6º, 7º e do 88 ao 91. Pessoal,
alguns detalhes interessantes, mas vocês vão ver que também na essência é muito lógico. Aqui, isso eu faço questão de frisar, quando é algo lógico, que faz muito sentido, que aí vocês conseguem tirar aquele caráter de decorar, que eu sei que nenhum aluno gosta, tá previsto na lei os requisitos, vou ter que decorar aquilo ali. Quando faz sentido, quando vocês entendem a lógica por trás, aí fica muito mais fácil, obviamente, de lembrar depois. Bom, a patente, ela, quando requerida por 2 ou mais pessoas, vamos imaginar primeiro essa situação. Se eu estou requerendo junto com alguém, vai ser o que a gente chama de patente conjunta. Então, eu e mais alguém inventamos algo e vamos juntos patentear aquela nossa invenção. Isso é a patente conjunta. Mas pode ser que ela tenha sido requerida por mais de uma pessoa, só que individualmente. Então, eu inventei algo, aí aparece outra pessoa que inventou algo. Pode ser que tenha descoberto ou não o que o outro estava inventando, ou a coincidência de terem inventado algo realmente novo, sem saber do outro ao mesmo tempo. Para quem que vai ser essa patente? Para quem primeiro depositou. Esse é o marco. O depósito, lembrando, é o início do procedimento de patente. Então, aqui, se pleiteada por 2 ou mais pessoas, ela será conjunta, se requeridas juntas, obviamente, ou individual, se foram requeridas individualmente, e aí vai ser de quem primeiro depositou. Aqui, pessoal, tem um detalhe interessante que a lei faz questão de prever quando há empregado, estagiário ou prestador de serviços. De quem vai ser a patente? Imaginem que há um empregador que tem o capital em mãos, os recursos financeiros, e alguém, ou um estagiário, um empregado, um contratado, um prestador de serviços, que tem os recursos intelectuais, que tem a capacidade para desenvolver. De quem que vai ser a patente nesses casos? Bom, basta ver a análise alguns fatores. Primeiro, vamos imaginar que esse empregado, estagiário ou prestador de serviços tenha sido contratado especificamente para desenvolver pesquisas. Então, um laboratório que contrata ali uns cientistas para descobrir uma vacina. Como nessas circunstâncias ele foi contratado para isso, se ele descobrir, o titular da patente vai ser então o contratante, vai ser o empregador e não a pessoa que descobriu. Por quê? Porque ela só foi contratada especificamente para aquela finalidade. Bom, pessoal, aquela pessoa, ela usa os recursos, vejam só, contratado para desenvolver. Se ela usa os recursos, mas não é contratado para aquela finalidade. Então, no primeiro exemplo, o contrato de ou emprego, ou estágio, ou de prestação de serviços é especificamente para desenvolver pesquisas. Aqui no segunda hipótese ele não é contratado com isso, mas ele usou os recursos, ele usa os recursos do empregador contratante. Nesse caso, pessoal, vejam só, é um meio termo. Nesse caso vai ser dos dois. Quem vai ser titular dessa patente? Ambos. E aqui, na terceira hipótese, além de ser contratado para outra finalidade, então ele não foi contratado para desenvolver pesquisa e não usou nenhum recurso do empregado ou do empregador. Perdão, pessoal, não usou recursos do empregador ou do contratante. Nesse caso, a patente será exclusivamente do empregado, do estagiário. E por que pode surgir essa discussão? Vamos imaginar, algum empregado ali descobre algo novo, quer patentear, e aí o empregador, o contratante, fala que tem direito de ser titular daquilo ali também. O que o empregado vai demonstrar? Ele vai demonstrar facilmente que não foi contratado para aquela finalidade e que não usou nenhum recurso do empregador, do contratante. Por exemplo, foi na casa dele, tem um laboratório na casa dele, descobriu algo novo, ou inventou algo novo, melhor dizendo. Então, nesse caso, o titular vai ser somente a pessoa que descobriu. O empregador, o contratante não tem relação nenhuma. Então, vem como faz sentido? A lei prevê exatamente isso. Contratado para desenvolver pesquisas, titularidade do empregador, do contratante. Não foi contratado para isso, mas usou os recursos ali do empregador, do contratante, vai ser dos dois. Não foi contratado para isso e não usou os recursos, a titularidade vai ser somente de quem descobriu, somente daquele empregado, daquele estagiário. E aqui, por fim, tem essa observação do prazo. Pessoal, essas regras todas valem até por 1 ano depois do fim do contrato. Para quê? Para justamente evitar aquelas situações, vamos imaginar,
um cientista contratado por um laboratório para aquela finalidade que descobre uma vacina nova, que inventa uma vacina nova. Aí ele guarda para ele, esconde e fala, ó, vou sair da empresa e aí daqui a algum tempo eu peço essa patente, eu vou ser o titular sozinho. Então, para evitar esse tipo de situação de quebra extrema de boa-fé, a lei prevê que a proteção, essas regras da titularidade da patente valem por até 1 ano depois do fim dos contratos. Tudo bem? Pessoal, procedimento da patente. Aqui a gente trouxe só a essência, um procedimento bem simplificado de como que funciona. Evidente que esse procedimento não é tão simples, mas aqui esse procedimento simplificado fica fácil da gente entender. Pessoal, depósito. O depósito é o início, isso a gente já comentou. O depósito é o que inicia o procedimento de patente. O que é? Apresentação de documentos, ali eu preciso explicar tudo, aqui eu falei a apresentação da fórmula, então preciso explicar toda a invenção e pagar a taxa de patente. No primeiro momento, o INPI só vai analisar, ele não vai analisar ainda esses documentos aqui, ele vai analisar o pagamento da taxa. Pessoal, depositado, essa fórmula, esses documentos vão ficar em sigilo por 18 meses. Aí aqui é interessante, trouxe até um motivo. Por quê? O inventor pode precisar ali de um tempo, ele descobriu algo, já quer depositar. Aí porque lembra que o depósito, se mais de uma pessoa requerer aquela patente, vale quem primeiro depositou. Então é interessante que eu deposite rápido, quando já inventei algo. E aí o prazo de sigilo é para naquele período eu tentar encontrar algum investidor para tornar realidade, para que seja produzida em escala aquela minha invenção. Então fica por 18 meses. Como o motivo é esse, o depositante, a pessoa que está requerendo a patente, pode muito bem abrir mão desse prazo. Depois do prazo, ele vai ao INPI e pede a continuação do processo. Há então uma publicação na Revista de Propriedade Industrial. Pessoal, para que a publicação? Para dar ciência a terceiros dessa invenção. Por quê? Pode ser que não seja uma invenção, que não tenha nada de novo, não. Então, a publicação é o que dá ciência a todos desse documento, dessa invenção que está tentando ser patenteada. E aí sim, qualquer pessoa que souber de algo que impede a patente, vem e informa o INPI. Aí, ao exame prévio, aí vai analisar os requisitos, aqueles 3 requisitos que vimos e todos os documentos, e aí como que termina o procedimento? Com a concessão da patente. E ocorre a expedição da carta de patente. Tudo bem, pessoal? Bom, esse é o procedimento simplificado da patente, da concessão de patente. E aí agora vamos passar para o último slide de hoje, a licença e a cessão da patente. Pessoal, licença. Licença é permissão de uso. Então, o titular continua sendo titular, mas ele permite que terceiros usem. É possível que terceiros usem essa patente. Quais são as espécies? Como que isso pode acontecer? Ó, por essência, a gente precisa ter em mente voluntário e compulsório. Voluntário é aquela assim, eu dou a licença porque eu quero, é um fruto de um acordo de vontades, é um contrato. Pode ser oneroso, eu sou amigo de alguém, ou a causa é boa, eu sou titular da patente, então em regra eu tenho o direito de exclusividade para explorar aquela invenção, mas eu posso licenciar, eu posso dar a licença, esse é o termo melhor, para terceiros. Então esse terceiro vai poder explorar, pode ser gratuito ou oneroso. Então eu posso fazer isso cobrando algo por isso, seja uma porcentagem, seja um valor fixo. Então a licença voluntária, fruto de acordo de vontades e pode ser gratuita ou onerosa. Pessoal, além da voluntária, há a licença compulsória. Aqui, pessoal, o titular ele não quer abrir mão da exclusividade dele, mas ele vai ser obrigado por algum motivo, que a gente vai ver as situações, a permitir que terceiros também explorem aquela invenção. É o que a gente chama informalmente de quebra de patente, tá? Ó, quebra de patente é para a gente ter em mente, às vezes sai no jornal com esse termo, não é o termo técnico, mas é um termo muito usado. A quebra de patente ou a patente compulsória
A licença compulsória, ela é sempre temporária, ela é por um prazo determinado e ela é sempre não exclusiva, ou seja, ela jamais vai ser exclusiva. Se ela foi quebrada, se ela foi então, passou por essa licença compulsória, é evidente, pessoal, o titular, aquele que é o dono da patente, ele com certeza ele pode continuar explorando. Então, o que funciona, o que significa a licença compulsória? Que algum terceiro também vai poder explorar, mas não que o titular perde o direito dele de explorar. Por isso que ela é não exclusiva e temporária por prazo determinado. Pessoal, hipóteses: abuso, dependência ou emergência e interesse público. Vocês vão ver que não é nada de muito difícil aqui, essas hipóteses de quebra de patente, essas hipóteses de licença compulsória. O abuso tem a ver com a inércia do titular. O abuso, pessoal, não tem a ver com preço. Não significa que ele está cobrando muito caro. Inventou uma vacina nova, está cobrando uma fortuna. Não tem a ver com isso. A inércia tem a ver com ele não explora. Inventei uma vacina revolucionária e não exploro, não fabrico, deixo lá. Eu tenho a exploração exclusiva e deixo ela parada. Então, isso é um abuso. Tem essa... O que significa, então? É eu ter a exclusividade e não explorar. Eu fico inerte. Então ou eu não exploro, ou eu não exploro em quantidade suficiente para atender a necessidade do mercado. Isso que é o abuso. O por dependência. A quebra por dependência, licença compulsória por dependência, é quando se cria um modelo de utilidade, então uma invenção, aquela que a gente viu das espécies de patente, que é uma melhoria, e a invenção base ainda está protegida por uma patente. Então, naquele exemplo que a gente deu do telefone, vamos imaginar que o telefone ainda estivesse protegido por patente, uma invenção protegida por patente. Eu desenvolvo uma melhoria muito grande para aquele telefone, só que ele ainda está patenteado. O primeiro passo é eu tentar negociar com o titular. Então eu vejo quem é o titular da exclusividade daquela patente, tento negociar, pagar uma porcentagem para tentar explorar. Se não houver um acordo ali, um acordo de vontades, então eu posso buscar a licença compulsória. Desenvolvi algo, uma melhoria grande para aquela invenção, e aí sim ele pode ser, o titular da invenção pode ser obrigado a permitir o uso. Nesse caso ele vai ser remunerado, vai ter que pagar uma porcentagem ao titular da patente que está protegida. Terceira hipótese, emergência nacional ou interesse público. Nesse caso, pessoal, a declaração, a quebra não vem do INPI, mas sim pelo representante do Poder Executivo Federal, que pode ser o próprio presidente ou alguém delegado para essa finalidade. Então, pessoal, essas são as hipóteses de licença, que é a permissão de uso a terceiro. Permissão essa que pode ser voluntária, fruto de acordo de vontades, ou compulsória, obrigatória. E aí, a cessão da patente é diferente da licença, que é que permite o uso e o titular continua sendo titular. No caso de cessão, pessoal, ocorre a transferência da propriedade. Então, aquele titular deixa de ser titular. Pessoal, ficamos aqui com o bloco de hoje. Nos vemos no bloco seguinte. Até lá!